Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa com a tua permissão com o programa Palavra de Fé. Nessa oportunidade nós vamos fazer uma reflexão de uma linda palavra de Deus que fala sobre intimidade com Deus, intimidade de relacionamento com Deus. Essa palavra está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 a 3. Assim diz a palavra de Deus: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Primeiramente, nós temos que compreender que Deus, quando nos criou, Ele nos criou porque Ele tinha um objetivo, Ele tinha um propósito. E esse propósito era ter relacionamento com o homem. Quando Deus criou Adão, depois Eva, da costela de Adão, Deus, ele vinha todos os dias, no cair da tarde, por volta das 6 da tarde, ele vinha para conversar com Adão, ou seja, ele queria ter relacionamento com o homem. Talvez você até pergunte, mas por que um Deus tão grande, tamanho poder, infinito poder, ele gostaria de ter relacionamento com seres tão pequenos, seres tão limitados? Muito simples. Ele, quando fez os céus, a terra, os astros, os animais, ele fez tudo com apenas com a sua palavra. Mas quando ele fez o homem com a sua imagem e a sua semelhança, ou seja, com o seu caráter, com a sua natureza, para o homem poder se relacionar intimamente com Deus. Ou seja, todas as outras coisas Deus fez apenas com a sua palavra. Mas quando Deus fez o homem do barro e soprou sobre aquele barro, nas suas narinas, o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, o homem, na verdade, então, ele tem duas naturezas: a natureza terrena do barro e a natureza divina, que é o Espírito de Deus, que está habitando também no homem, o qual trouxe vida para o homem. Então nós podemos compreender que Deus, ele tinha e tem um grande sonho. Mas qual é o sonho, pastor? O sonho de Deus é ter uma grande família, com filhos e filhas parecidos com Jesus. Mas, pastor, eu sei que hoje nós não estamos muito longe disso, e é verdade. Hoje nós estamos muito longe de ser parecidos com Jesus. Por mais que a gente se esforce, a gente fica irado, a gente fica revoltado. Por mais que a gente se esforce, às vezes a gente fica desanimado, a gente fica triste. Mas Deus não é como o homem. Deus vê além do estado original ou do estado em que nós somos. Deus nos vê já como nós iremos ser. Ou seja, Deus vê o futuro. Deus vê nós sendo restaurados, transformados, mudados pelo seu poder. Ou seja, um dia nós seremos parecidos com Deus. Teremos a mesma essência, a mesma natureza, seremos transformados em espírito. Interessante também quando Adão foi criado sob o Espírito de Deus. O que é isso, pastor? Muito simples, eu vou tentar te esclarecer isso. Assim como o peixe, ele foi criado para viver na água, e quando o peixe é retirado da água, ele morre, porque o seu habitat é a água. Assim como os pássaros, eles foram criados para voar, e o pássaro que não voa acaba morrendo, assim também o homem foi criado para estar na presença de Deus, ou seja, o Espírito de Deus, aquela Shekinah, a glória de Deus, a habitação de Deus, a presença de Deus. Isso era tão natural e tão comum e tão glorioso na época de Adão, no paraíso, que
esse na verdade era o estado para o qual o homem foi criado. O homem não foi criado para viver longe de Deus. O homem foi criado com o propósito de estar na presença de Deus, de ter um relacionamento profundo e íntimo com o Pai. Mas o pecado nos afastou e nos afasta de Deus. A palavra de Deus diz em Isaías 59, 1 e 2, que o pecado é que faz separação entre nós e o nosso Deus. Ou seja, quando nós pecamos, nos separamos de Deus. Não é Deus se separa de nós, é nós que nos afastamos de Deus. Agora, Deus mandou seu Filho Jesus Cristo para restaurar toda essa situação. Jesus estava agora no final do seu ministério. Ele estava agora junto com seus discípulos, ele estava agora para ceiar com os discípulos antes da Páscoa, antes da sua morte, e ele sabia que ele iria ser traído, ele sabia que ele ia ser morto na cruz, ele sabia que ele ia ser abandonado, ele sabia toda a dor que ele ia ter que enfrentar. Tanto que a Bíblia diz que ele suou e no seu suor saíram sangue. Ou seja, o sofrimento foi tão forte que ele suava sangue. Agora estava junto com seus discípulos os quais ele amava, mas a dor era muito forte também. E ele tinha ainda que tentar consolar os seus discípulos, porque ele estava falando que ele ia para o seu Pai, e aonde ele ia, os seus discípulos não poderiam ir atrás dele. Então os seus discípulos estavam tristes, e o Jesus, ele lavou os pés dos discípulos como prova de humildade, de amor para com eles, e agora estava dizendo que para eles não se perturbar o coração, é para eles ter esperança nesse mundo que há de vir, ou seja, no porvir. Talvez você que esteja me ouvindo, você não tenha mais esperança nos políticos, talvez você não tenha mais esperança no homem, talvez você não tenha mais esperança na família, talvez você tenha perdido esperança em você, em tudo à sua volta. Uma coisa eu quero te dizer: pode o homem te abandonar, pode até mesmo a mãe abandonar o seu filho, mas o Senhor jamais abandona os seus. Então nós temos uma esperança, que é a esperança do porvir, a esperança da vida eterna, e o Senhor deixou bem claro aqui nessa palavra: vou preparar-vos lugar. E aonde eu estiver, vocês vão estar junto comigo. Então nós temos uma esperança. Aí Tomé pergunta: mas mestre, para onde tu vai? Nós não sabemos para onde tu vai, nós não sabemos qual é o caminho. E aí Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo: o caminho não é a religião, o caminho não são as boas obras, embora que a religião seja interessante, até importante, embora que as boas obras sejam essenciais, como prova da nossa fé, mas o caminho a Jesus. Como assim, pastor? O caminho a Jesus é muito simples. Nós não somos salvos pela religião que nós professamos, nós não somos salvos indo ou deixando de ir na igreja, nós não somos salvos fazendo ou não boas obras, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, para o homem é impossível ele se salvar por si só. Então nós somos salvos quando cremos em Jesus, quando cremos na sua obra expiatória na cruz do Calvário, quando cremos que Ele morreu por nós, e por causa disso nós temos a certeza da salvação, porque cremos nele como nosso Senhor, confessamos Ele como nosso Salvador, Ele escreve o nosso nome no livro da vida, e a partir de então temos uma nova história, nascemos de novo, começamos a crescer espiritualmente e temos uma meta de desenvolver um relacionamento íntimo com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Então, na verdade, Jesus é o caminho. Não há outro caminho que nos leva ao Pai. O Senhor, Ele sabia de tudo que Ele ia passar. E sabia que também os seus discípulos precisariam agora conversar com o Pai, conversar com Jesus.
e eles precisavam manter esse relacionamento através do diálogo. Como? Através da oração. Aí Jesus ensina, Jesus diz para eles, lá em João 14, 13 a 14, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E Jesus vai mais longe em João 15, 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Que palavra linda! Jesus estava dizendo que agora nós poderemos entrar em comunhão, em relacionamento íntimo com o Pai através de Jesus e que nós poderíamos agora conversar. Ou seja, quando você está chateado, quando você está triste, quando você está aborrecido, quando você está com medo, quando você está cheio de dúvida, quando você não sabe mais o que fazer, é nessa hora, principalmente nessa hora, você vai chegar para o Pai e dizer: Senhor, meu Deus, meu Pai, tá difícil a coisa, tá complicado. Eu não sei, parece aquele ditado popular: se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Eu estou entre a cruz e a espada, eu não sei o que eu faço. Me ajuda nessa hora, me socorre, me traz uma luz, me traz um caminho, me abre uma porta. Eu não sei, Senhor, parece que quanto mais eu trabalho, quanto mais eu faço, mais me afundo. Eu estou parecendo num lodo, sendo consumido por esse lodo. Ou seja, você vai abrir a tua boca, você vai falar aquilo que está no teu coração. Talvez você nem saiba o que dizer para o Senhor, mas você só vai dizer assim: Senhor, me ajuda, me socorre, eu não sei mais o que eu faço. Isso é oração. A oração verdadeira é aquela que nós abrimos nossos lábios e falamos aquilo que está dentro do nosso coração. A oração verdadeira é a oração que Deus ouve, é aquela que nós não usamos palavras bonitas, nem repetimos a oração que outros fizeram, mas é aquilo que está dentro de nós, é aquilo que nós abrimos nossos lábios e dizemos realmente aquilo que estamos sentindo. E agora nós podemos fazer isso em o nome de Jesus, usando também a palavra de Deus para reivindicar aquilo que o Senhor já colocou à nossa disposição. Ou seja, a palavra de Deus nos dá suporte para pedirmos as bênçãos para as quais nós precisamos. Então nós precisamos orar. Orar como? Orar em o nome de Jesus. E Jesus também, Ele pede para que nós possamos obedecer a Ele. E a obediência é prova de amor. Em João 14, 15 diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. João 14, 15. Queridos, a obediência é prova de amor. É algo semelhante como uma raposa. Um homem tinha uma raposa e ele tinha também muitos patos, muitos gansos. E a raposa, ela cresceu e fugia do seu local e matava os patos, matava os gansos, matava os pintinhos. E ele guardava novamente a raposa até que um dia ele teve que decidir entre manter a raposa e o resto da sua criação. Ele teve que se livrar dessa raposa, porque a raposa ela tinha o intuito de matar, de sangue. Assim também às vezes acontece conosco. Deus, Ele quer realmente nos abençoar, mas também Deus é justiça. Assim como Deus é amor, Deus também é justiça. Nós vamos agora para um breve intervalo e logo voltaremos.